A família real acaba de divulgar um novo comunicado sobre a rainha Camila, e não é o que ela queria ouvir, já que redefine discretamente seu lugar na hierarquia real. Embora o anúncio evite drama à primeira vista, o momento escolhido para divulgá-lo conta uma história diferente, visto que William e Catherine parecem estar roubando a cena. Enquanto alguns observadores da realeza acreditam que isso visa proteger o futuro da monarquia, outros dizem que se trata de antigas feridas que nunca cicatrizaram completamente. De qualquer forma, o futuro papel de Camila já foi decidido. Quer saber qual será? Continue lendo para descobrir. Anúncio sobre o futuro papel da Rainha Camila. A Rainha Camila trabalhou arduamente para conquistar seu lugar na monarquia, desde que foi finalmente aceita como parte da família real em Language Not Registered for Generation. Ela galgou seu caminho até o topo, tentando apagar anos de escândalos e desconfiança pública para construir uma imagem positiva. Embora tenha tido sucesso nisso, ela jamais imaginou que a família real, por meio do príncipe William, anunciaria que ela não fazia parte de sua visão de longo prazo para a monarquia. O anúncio foi um choque para Camila, que sempre desejou continuar cumprindo seus deveres até o fim. Mas será que o anúncio do príncipe William tinha a intenção de surpreendê-la? Continue assistindo para descobrir. Em entrevistas recentes, o príncipe William, ao expor seus planos para a monarquia, afirmou claramente que não tinha intenção de envolver a rainha Camila. Ele deixou clara sua posição de que, ao assumir a monarquia, seu foco seria envolver os membros mais jovens da família real, que poderiam se comunicar diretamente com o público em pé de igualdade. Ele não envolveria os membros mais velhos, que se apegavam ao método tradicional da monarquia, que priorizava o dever estrito em detrimento do contato pessoal e da comunicação à distância. Em vez disso, o príncipe William vislumbrava uma relação mais próxima, onde o público e a monarquia se sentissem muito mais conectados, e Camila claramente não estava entre os que seriam incluídos. Fontes internas relataram que, quando William anunciou isso na televisão nacional, Camila teve uma discussão acalorada com Charles, pois sabia que William planejava assumir seus papéis e entregá-los aos membros mais jovens da família real, privando-a também de suas responsabilidades e tornando-a irrelevante. Quando William retornou ao palácio, seu pai tentou convencê-lo a envolver os membros mais velhos da família real nas futuras funções da monarquia, já que eles ainda eram relevantes e experientes. Eles não deveriam ser deixados de lado, como se não fossem importantes. Mas William disse que essa decisão não foi pessoal, e sim baseada no futuro da monarquia, para envolver mais os membros mais jovens da família real no funcionamento diário da casa, preparando-os desde cedo. Camila acrescentou que ainda queria servir, e que os membros mais jovens da família real não seriam capazes de desempenhar a maioria das funções. O príncipe William, no entanto, disse que os membros mais jovens da família real aprenderiam e que seria divertido e interativo para todos começarem a se envolver mais nas responsabilidades reais. Fontes internas relataram que o príncipe William também sugeriu que os membros mais velhos da família real poderiam se aposentar quando ele assumisse o trono, assim como seu avô, o príncipe Philip, fez durante o reinado da rainha Elizabeth II. O príncipe Philip se aposentou dos deveres públicos e foi para Wood Farm, na propriedade de Sandringham, onde passou seus últimos dias enquanto a rainha Elizabeth continuava a reinar. Camila ficou em choque ao ouvir as palavras do príncipe William. Não se tratava apenas de uma declaração que delineava políticas, mas sim de uma demonstração de rancor pessoal contra ela. Seus olhos se abaixaram, triste. O rei Charles tentou conversar com o filho, mas nada mudou nos planos futuros de William para a monarquia. Isso foi devastador para Camila, mas ela sabia naquele momento, assim como todos, que não teria nenhum papel relevante ou exerceria qualquer função quando o príncipe William assumisse o trono. Mas ela nunca esperou por isso, já que ela e William pareciam estar se dando bem nos últimos meses. Mal sabia Camila que William nunca havia levado adiante essa proximidade recém-descoberta. No início de Language Not Registered for Generation, quando o rei Charles
e a princesa Catherine adoeceram e ambos foram diagnosticados com câncer, foi noticiado que Camila e William haviam se aproximado. Isso se devia à doença compartilhada de seus cônjuges. O desgaste emocional de cuidar de seus parceiros doentes gerou empatia mútua, enquanto lidavam com preocupações, pressão pública e responsabilidades crescentes. Aos poucos, eles começaram a se dar bem. Embora suas conversas costumassem ser cordiais no passado, a relação melhorou. O trabalho entre eles se tornou mais tranquilo e, ocasionalmente, eram vistos rindo juntos. William passou a admirar a força silenciosa de Camila e a reconheceu publicamente por ter amolecido o temperamento do pai e revelado seu lado mais humano. A lealdade e o cuidado inabaláveis de Camila para com o rei durante esse período acabaram por conquistar o respeito de William. No entanto, apesar de todos esses reconhecimentos e elogios à dedicação de Camila, William ainda tinha um plano diferente para o futuro da monarquia, que não a incluía. Isso se devia às antigas mágoas que Camila havia lhe causado. Além disso, ele sabia que Camila era uma mulher ambiciosa, então sabia que era melhor não envolvê-la em seus planos futuros. Quando Camila se casou com Charles, dizia-se que ela manteria o título de princesa consorte quando Charles se tornasse rei. No entanto, ela trabalhou incansavelmente, provando seu valor diariamente à monarquia, a ponto de se tornar uma das integrantes da família real mais dedicadas e trabalhadoras. A rainha Elizabeth II também reconheceu a dedicação de Camila à monarquia e anunciou, em seu jubileu de platina, que desejava que Camila fosse coroada rainha consorte após sua morte. O anúncio surpreendeu muitos, incluindo os príncipes William e Harry. Esse momento marcou uma mudança na percepção pública e, surpreendentemente, até aproximou um pouco William e Camila, já que Harry se afastou de seus deveres reais. Camila ficou entusiasmada e feliz com o anúncio. E quando a rainha Elizabeth faleceu, em setembro de Language Not Registered for Generation, Camila foi coroada rainha consorte da Inglaterra. Mas isso não foi suficiente. Ela pressionou Charles para que removesse o título de consorte e pediu que fosse chamada simplesmente de rainha, quando Charles fez o anúncio no banquete de coroação. Muitos desaprovaram, especialmente a princesa Anne, que afirmou categoricamente que Camila nunca seria uma verdadeira rainha. Não importava o quanto tentassem mudar seu título, ela seria Camila, a outra mulher que destruiu o casamento de Diana e levou a monarquia a inúmeros escândalos. Mas Camila não se importava com as palavras de Ana. Ela havia conquistado o que sempre desejou: um dia ser rainha ao lado de Charles, e agora era chamada de sua rainha Camila. Era surpreendente. Contudo, isso demonstrava a ambição de Camila em alcançar seus objetivos. Mas esse sonho quase foi interrompido quando o rei Charles começou a adoecer apenas 2 anos após assumir o trono. Quando a notícia sobre a saúde debilitada do rei Charles se espalhou, o público se solidarizou com ele e desejou-lhe uma rápida recuperação. Fontes internas, no entanto, relataram que Camila queria que o rei Charles mantivesse sua doença em segredo, pois não queria que ninguém soubesse. Mas Charles se recusou e falou abertamente sobre o assunto. Camila, porém, estava ao seu lado, incentivando-o a melhorar, pois não queria abrir mão do poder tão cedo, já que haviam acabado de assumir a monarquia e seu sonho de ser rainha estava se concretizando. Mas a idade não está a favor do rei Charles, que ascendeu ao trono aos Language Not Registered for Generation anos, tornando-se o monarca mais velho a fazê-lo. E com a idade, vem muitas doenças que tendem a limitar o seu desempenho. Com o rei Charles enfrentando diversos problemas de saúde, o futuro da monarquia se volta para a família real de Gales, o príncipe William e a princesa Catherine, que se tornaram o novo foco da monarquia. Camila, no entanto, tem se esforçado para conquistar a simpatia de William e ser incluída em seus planos futuros. Mas, ainda assim, nada mudou para William. Ele ainda se lembra de quem Camila é, mesmo depois de tantos anos, e de ela ter conquistado o título de rainha consorte Camila. Mas algumas feridas nunca cicatrizam, não importa o quão devotado e dedicado você seja ao seu dever. Continue acompanhando, enquanto exploramos as feridas que William ainda carrega em seu coração. As feridas não cicatrizadas do príncipe William. O relacionamento entre o príncipe William e a rainha Camila foi tenso desde o início. Isso se devia
ao envolvimento dela no casamento dos pais dele. William sempre soube do caso do pai com Camila e ficou profundamente magoado com o fato de isso ter levado ao fim do casamento dos pais. William tinha Language Not Registered for Generation anos quando sua mãe, a princesa Diana, morreu. Ele era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo, pois cresceu ouvindo rumores e escândalos envolvendo seus pais. Ele também os vivenciou, tendo que visitar o pai e a mãe durante o período do divórcio. William também havia lido as histórias publicadas na imprensa, incluindo o infame escândalo de Camille Gate, e assistido às entrevistas comoventes de sua mãe, onde ela descrevia Camilla Parker como a terceira pessoa em seu casamento, uma mulher que arruinou seu conto de fadas. William viu essas coisas aos Language Not Registered for Generation anos, quando ainda era muito jovem para compreender completamente tudo o que aconteceu. Mas ele testemunhou tudo, e uma dor ou ferida assim não poderia simplesmente cicatrizar com o tempo, especialmente após a morte de sua mãe. Embora William e Harry não pudessem fazer nada para salvar o casamento dos pais por serem jovens, o que mais os magoava era que, mesmo em meio ao luto pela trágica morte da mãe, o pai continuava seu caso com Camila, a mesma mulher que havia desempenhado um papel fundamental na ruína do casamento dos pais e ferido a mãe. Mas Charles não parou por aí, pois também queria se casar com a mulher que causara tanta dor à família. Os meninos, porém, não queriam isso. Não queriam Camila como parte de sua família ou de seu lar. Nas memórias de Harry, Spare, ele revelou que ele e William imploraram ao pai para que não se casasse com Camila. Pediram que ele se casasse com qualquer outra pessoa, menos com a mulher que magoara a mãe deles. Mas o príncipe Charles não se importou com os apelos dos filhos. Eles eram muito jovens para entender o amor que ele sentia por Camila. E ele realmente não se importou com a desaprovação deles, assim como não se importou com a desaprovação da mãe em relação ao seu relacionamento com Camila. Charles disse a eles que iria se casar com Camila. Os meninos não tiveram outra escolha senão aceitar, e desejaram felicidades ao pai por sua decisão. No entanto, o príncipe Charles e Camila não se casaram imediatamente. Isso porque a rainha Elizabeth II desaprovava o casamento, e Charles era considerado o futuro rei. Ele precisava da aprovação da mãe para que o casamento prosseguisse, pois não queria perder seu título ou posição como futuro rei. Embora a rainha Elizabeth não tenha dado sua aprovação, Camila já estava envolvida na vida das crianças, pois ela e Charles começaram a morar juntos. Mas esse não foi um momento fácil para Camila, já que William e Harry não a receberam de braços abertos. O primeiro encontro de Camila com o príncipe William foi em Language Not Registered for Generation, um ano após a morte da princesa Diana. Camila se sentiu extremamente desconfortável e, segundo relatos, tremia como uma folha, de medo e culpa. Ela tinha consciência do papel que desempenhou no fim do casamento de Charles e Diana, e sabia que os filhos de Diana a culpavam, pelo menos em parte, pelo que havia acontecido com a mãe. Após o primeiro encontro, e com a saída de William, Camila imediatamente pediu um gin tônica para se acalmar, pois estava apavorada. Fontes internas relataram que o primeiro encontro entre Camila e William não foi nada amigável. William manteve uma expressão impassível o tempo todo. Assim como Harry, ele nutria um profundo ressentimento por ela e não confiava nela. Mas quem poderia culpá-lo depois do que ela fez com sua mãe? Em abril de Language Not Registered for Generation, 8 anos após a morte de Diana, a rainha Elizabeth II aprovou o casamento de Camila e Charles, mas isso não ajudou no relacionamento entre Camila e o filho de Diana. William e Harry apenas toleravam a presença de Camila. Ciente de como eles se sentiam, Camila mantinha distância. Ela não agia como uma figura materna para os meninos, deixava isso para o pai deles e raramente interferia na relação de Charles com os filhos. E mesmo que tivesse tentado, os meninos não teriam aceitado sua opinião. Ela era uma estranha para eles, uma mulher que eles só se obrigavam a respeitar por causa do pai. No entanto, foi relatado que houve momentos em que Camila interveio para conversar com os meninos, especialmente quando eles pareciam desrespeitar o pai. Ela, ocasionalmente, intervinha para apoiar o marido, mas isso
não era por preocupação maternal. E ao longo dos anos, conforme os meninos cresceram, eles passaram a ter opiniões diferentes sobre Camila e a não gostar dela. Mesmo assim, Camila tentou conquistar a simpatia do público, trabalhando arduamente para mudar a narrativa em torno de sua imagem. Mas será que funcionou? Vamos descobrir. A rainha Elizabeth, certa vez, chamou Camila de mulher perversa. Isso se devia à forma como ela havia colocado a família real no meio de escândalos. Mas Camila se esforçou para mostrar que era uma boa pessoa. Ela começou a se envolver com instituições de caridade, como a Sociedade Nacional de Osteoporose, e com programas de alfabetização, mostrando ao público o bom trabalho que realizava. No entanto, Camila foi acusada pelo príncipe William de supostamente vazar informações da realeza para a imprensa. Essas informações, segundo relatos, a retratavam de forma favorável, enquanto colocavam outros membros da família real no meio de escândalos. Isso desviou a atenção da mídia de seu controverso casamento com Charles, e os filhos, segundo relatos, viram isso como calculado e manipulador, especialmente o príncipe Harry. O príncipe Harry manteve uma visão negativa de Camila até a idade adulta. Em sua autobiografia, Spare, ele escreveu que havia sido sacrificado no altar de relações públicas pessoal de Camila. Harry explicou que Camila acreditava que a cobertura positiva da imprensa melhoraria sua reputação e aumentaria a aceitação pública de seu futuro papel como esposa de Charles. Segundo Harry, isso tornou Camila perigosa, pois ela havia sido retratada como vilã pela imprensa devido ao seu papel na dissolução do casamento de seus pais e precisava reabilitar sua imagem. Camila começou a criar laços com a imprensa britânica e estava disposta a compartilhar informações pessoais sobre acontecimentos da família real com os jornalistas. Isso fez de Camila uma mulher perigosa dentro da família real. Em outro momento, Harry também descreveu seus sentimentos conflitantes em relação à chegada de uma madrasta, que ele acreditava tê-lo sacrificado recentemente em seu altar de relações públicas, fornecendo informações pessoais sobre sua família à imprensa. Apesar das acusações de Harry, Camila não respondeu. Mas uma coisa era certa: os dois filhos de Diana jamais perdoaram Camila pelo que ela fez à mãe. Eles ainda guardavam rancor dela, mesmo que William continuasse a sorrir para ela. Para entender a gravidade das ações de Camila, vamos analisar como ela entrou para a família real. A verdadeira história real de Camila. A rainha Camila nasceu em Language Not Registered for Generation, de julho de Language Not Registered for Generation, em Londres. Ela cresceu em Sussex com seus pais, Bruce e Rosalind Shand, e seus dois irmãos mais novos. Seus pais eram ambos bem-sucedidos e ricos, sendo que seu pai chegou a ser vice-lord-tenente de East Sussex. Ela frequentou a Queen's Gate School em South Kensington, onde ficou famosa por contar aos colegas sobre sua ligação com a família real britânica, já que sua bisavó havia sido amante do rei Eduardo III. Após concluir os estudos, ela estudou francês em Paris e retornou a Londres como debutante em Language Not Registered for Generation. Foi nessa época que conheceu Andrew Parker, um oficial da cavalaria com quem começou a namorar antes de conhecer o príncipe Charles em uma partida de polo em Language Not Registered for Generation. Camila e Charles se gostaram imediatamente e se deram muito bem. De amigos, tornaram-se amantes. Embora Camila estivesse namorando Andrew na mesma época, ele não estava no país, pois seus deveres na marinha o mantinham longe da Inglaterra. Isso fez com que Charles e Camila passassem mais tempo juntos até que o dever o chamasse. Charles teve que se concentrar em sua carreira na marinha, o que o afastou de Londres por 2 anos. No entanto, ele e Camila mantiveram contato constante. Andrew Parker, da marinha, retornou a Londres quase ao mesmo tempo em que Charles partiu, e Camila reatou o relacionamento. Ele a pediu em casamento. Ela aceitou, e eles se casaram em julho, de Language Not Registered for Generation. Quando Charles soube do casamento de Camila, ficou chocado, pois ele e ela
ainda mantinham um relacionamento amoroso. Contudo, não havia nada que ele pudesse fazer. O príncipe Charles e Camilla continuaram em contato. E em Language Not Registered for Generation. Quando Camilla teve seu primeiro filho, Tom Parker BS, Charles foi escolhido como padrinho. Isso demonstrava a proximidade entre eles. No entanto, o casamento de Camilla estava em crise devido à infidelidade de Andrew. Isso fez com que Camilla se abrisse com seu antigo amor, o príncipe Charles. Eles começaram a passar tempo juntos. Nessa época, o príncipe Charles já havia conhecido Lady Diana Spencer, e os dois estavam se aproximando. Mas isso não impediu Charles de passar tempo com Camilla. Ele gostou tanto do tempo que passaram juntos que chegou a comprar a Highgrove House e a tornou sua residência em Language Not Registered for Generation, devido à proximidade com Bolahide Manor, onde a família Parker BS morava. Enquanto mantinham um relacionamento discreto, o príncipe Charles continuou a cortejar Lady Diana publicamente e, a pedido de seu pai, o príncipe Philip, a pediu em casamento. Eles se casaram em Language Not Registered for Generation. Charles terminou seu relacionamento com Camilla antes do casamento e decidiu se concentrar em seu casamento com Diana. Ele e Camilla continuaram amigos à distância por algum tempo, até que não puderam mais negar os sentimentos que nutriam um pelo outro. Reataram o relacionamento, apesar de estarem casados com outras pessoas. Camilla agora era amante de Charles, assim como sua bisavó Alice Kill havia sido amante do rei Eduardo III. Mas Camilla não planejava ser amante para sempre, como sua bisavó. Ela almejava um futuro com o futuro rei e se certificava de afastar Charles de sua esposa, já que ele passava a maior parte do tempo com ela em Highgrove ou Hyde Manor. Quando as amigas de Diana lhe contaram que Charles a estava traindo com Camilla, ela não acreditou até começar a perceber os sinais. Charles estava mais ausente de casa. Ela viu cartas de amor escritas por Camilla nas malas de Charles e também ouviu conversas telefônicas íntimas entre os dois. Diana ficou magoada e com o coração partido. Ela mergulhou ainda mais na depressão, pois esse período coincidiu com o nascimento do príncipe Harry e ela já estava lidando com a depressão pós-parto. Isso fez com que ela desenvolvesse um transtorno alimentar chamado bulimia. Diana se afundou em autocomiseração. Sentindo-se impotente e sem saber o que fazer, com medo de perder seus filhos, ela se viu diante da situação, assistindo Camilla lhe roubar o marido. Diana permaneceu em silêncio por anos, até Language Not Registered for Generation, quando decidiu revelar ao mundo a verdade sobre o que acontecia por trás da fachada de seu casamento, de conto de fadas com o príncipe Charles. Diana colaborou com Andrew Morton, que publicou o livro impactante intitulado Diana, Sua Verdadeira História. O livro revelou as dificuldades enfrentadas pela princesa Diana no Palácio Real, incluindo o caso do príncipe Charles com Camilla. Mas ela não pôde chamar Charles e Camilla de amantes. Em vez disso, descreveu-os como amigos próximos. A família real ficou furiosa com a publicação do livro e ameaçou processar Andrew, já que a princesa Diana negou ter trabalhado com ele na obra. Em Language Not Registered for Generation, de dezembro, de Language Not Registered for Generation, o primeiro-ministro anunciou a separação de Charles e Diana. Embora não houvesse planos de divórcio, Diana deixou o palácio de Buckingham, o que deu a Camilla e Charles mais liberdade para continuarem seu relacionamento. Enquanto isso, em Language Not Registered for Generation, o público tomou conhecimento do relacionamento de Charles e Camilla por meio do infame escândalo Camilla Gate, quando a transcrição de uma conversa telefônica íntima entre os dois vazou. O momento mais memorável do escândalo foi quando Charles brincou, dizendo que queria morar nas calças de Camilla, mesmo que fosse um absorvente interno. Este foi um momento constrangedor para o príncipe Charles e toda a família real. A rainha Elizabeth ficou tão envergonhada que evitou compromissos públicos desnecessários durante esse período. Charles também evitou ser visto em público por algum tempo, já que a divulgação da ligação telefônica tornou impossível para ele negar seu envolvimento com Camilla. A história não termina aqui. Apesar da desaprovação pública, Camilla e Charles continuaram se encontrando. Em janeiro de
Language Not Registered for Generation, o marido de Camila, Andrew Parker, entrou com um pedido de divórcio. Ele havia terminado o casamento. No entanto, o mesmo não se aplicava a Charles, já que ele e Diana ainda não estavam divorciados. Charles também veio a público e declarou em uma entrevista que havia traído Diana, mas somente depois que as coisas se tornaram irreconciliáveis entre eles. Contudo, ele não recebeu a simpatia do público, pois a maioria das pessoas o culpava por tudo o que Diana estava passando. Após a entrevista de Charles, Diana decidiu fazer algo inesperado. Em novembro de Language Not Registered for Generation, Diana concedeu uma entrevista bombástica a Martin Basher para o programa Panorama da BBC. Durante a entrevista, Diana declarou: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio." Ela descreveu Camila Parker como a terceira pessoa em seu casamento, a responsável pela sua separação do príncipe Charles. À medida que a presença de Camila tornava o casamento superlotado, milhões de pessoas assistiram Diana e se comoveram ao vê-la admitir os desafios que enfrentava na família real. A princesa Diana também revelou que certa vez confrontou Camila durante a festa de Language Not Registered for Generation Anos da irmã de Camila, Lady Annabel Goldsmith, em Londres. Ela disse a Camila para se manter longe de seu marido, mas isso não impediu Camila de passar tempo com Charles. Alguns meses após a publicação da entrevista, o príncipe Charles e Diana finalizaram o divórcio. Depois do divórcio, Diana começou a namorar Dodi Fed, filho de Muhammad Al-Fed, um bilionário. Ela parecia feliz com ele, pois também se dedicava a causas beneficentes, como sempre fizera, e passava os feriados com os filhos. No entanto, a felicidade de Diana foi interrompida abruptamente por uma tragédia inesperada. Em agosto de Language Not Registered for Generation, a princesa Diana sofreu um acidente de carro em Paris e faleceu. O ocorrido foi chocante e devastador. O público nutriu ainda mais ressentimento por Camila, culpando-a pelos incidentes que levaram à morte da princesa Diana. Muitos acreditavam que, se a princesa Diana tivesse permanecido casada com o príncipe Charles, ela poderia ainda estar viva. Contudo, nem mesmo a perda da princesa Diana impediu Charles e Camila de continuarem seu relacionamento, apesar da desaprovação da rainha e do público. Apesar do ressentimento que enfrentou, Camila nunca se afastou de Charles. Eventualmente, a família real teve que aceitá-la. Em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation, o príncipe William e Camila casaram-se em uma cerimônia civil em Windsor, mas ela não recebeu o título de Princesa de Gales, como a falecida Diana Spencer. Camila recebeu o título de Duquesa da Cornualha e passou a ser conhecida como Princesa Consorte quando Charles ascendesse ao trono britânico. No entanto, Camila não parou por aí depois de ser aceita pela família real. Ela estava determinada a conquistar também o público, o que acabou conseguindo. Embora muitos possam ter esquecido o papel que Camila desempenhou em arruinar o casamento de conto de fadas de Diana, o príncipe William jamais se esqueceu. E é por isso que seus planos para a monarquia, quando ele assumir o trono, não incluem Camila tendo qualquer papel ativo, além de assumir o título de Rainha da Jagger. Mas quem sabe, talvez ela seja forçada a se aposentar por conta própria no futuro, quando William assumir o trono. O que você acha da declaração da família real sobre o futuro da Rainha Camila? Você acha que o príncipe William fez a coisa certa ao excluí-la de seus planos futuros para a monarquia? Deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no vídeo a seguir que aparece na sua tela. Você vai gostar.